Muito bem, pessoal, chegamos ao tópico semelhança de triângulos, ok? Pré-requisito para este assunto que iremos abordar nesta videoaula é suficiente que você tenha já bem entendido o Teorema de Tales, ok? Sobre proporcionalidade entre segmentos tomados num feixe de paralelas a partir de transversais que cortam, que cruzam essas paralelas, tá bem? Bom, aqui em semelhança de triângulos, primeiro vocês já estudaram a semelhança entre figuras. Até falei com vocês sobre homotetia, tá em um vídeo anterior no meu canal. E chegando especialmente em triângulos, ao passo que estudaremos a semelhança entre eles, tá? Tudo vai estar bem alinhado com o fato de que eu tenho figuras, e nesse caso especificamente triângulos, que serão ditas semelhantes com base em um conceito que envolve tanto ângulos formados por essas figuras, bem como medidas de seus lados, tá bem? O que está totalmente alinhado com a homotetia que estudamos também um pouco lá atrás, beleza? Então, conceito inicial, gente. Dois triângulos são ditos semelhantes. Acompanha aqui, ó, comigo, tá? Essa caixinha cinza, conceito. Vou pegar meu pincel aqui rapidinho. Pegar a cor azul. Dois triângulos são ditos semelhantes se e somente se. O que é isso? Se somente se é uma dupla implicação, tá? Isso quer dizer que eu posso ler essa estrutura textual matematicamente falando da seguinte maneira: se dois triângulos são semelhantes, então eles possuem os três ângulos internos ordenadamente congruentes, isto é, com mesma medida, e os seus lados homólogos proporcionais. O que quer dizer a palavra homólogos? Quer dizer correspondentes. Homólogos correspondentes, lados correspondentes. Isso implica em que contexto? Como é que eu posso reconhecer lados correspondentes? No nosso material textual, o autor colocou aqui do lado uma observação. Homólogos tem a ver com o quê? O que tem a ver a palavra homólogos com correspondente? É aquilo que tem a mesma posição relativa, ok? Então, num plano no espaço, tem posições que estão na mesma direção, correspondentes, homólogos, beleza? Então, voltando ao se somente se, veja que eu li um se então indo. O se somente se estabelece um se então natural, da esquerda para a direita, e um se então também voltando. O que isso quer dizer? Ó? Se eu lesse assim, se dois triângulos possuem os três ângulos ordenadamente congruentes e os seus três lados correspondentes proporcionais, então eles são semelhantes, ok? Lembre-se que essa é a significação do se somente se textual, que em termos simbólicos é uma dupla implicação, tá? É a condicional indo, a condicional voltando. Isso você pode ver aqui, inclusive, ó, o autor colocou uma lembrancinha da dupla implicação, setinha indo, setinha voltando, ok? Então, este texto inicial, conceituando quando eu poderei falar que triângulos são semelhantes, dois ou mais, mas eu sempre vou contar de dois em dois, ok? Depois desse ambiente textual de conceituação, vamos ver isso geometricamente falando, tá? Então, logo abaixo você nota uma exemplificação, tá? Do que foi aqui teorizado inicialmente, do que foi trazido como conceito para o tópico em questão. Então, perceba, eu tenho um triângulo aqui, ó, de vértices A, B, C, tá? Mais aqui à esquerda, na minha tela, mais à direita, um triângulo de vértices A', B', C'. Beleza? O lado BC foi chamado de Azinho. Veja que Azinho aqui está oposto ao vértice Azão, tá? Então, faz bem sentido você desenvolver essa modelagem genérica para um triângulo qualquer, com ângulos internos quaisquer possíveis e lados quaisquer possíveis também. Então, oposto ao vértice A, no lado oposto ao vértice A, eu coloco Azinho, tamanho de lado, letra minúscula. No lado oposto ao vértice B, eu coloco Bzinho. No lado oposto ao vértice C, eu coloco Czinho, ok?
Bem analogamente, no outro triângulo de vértices A', B', C', mesma coisinha. Lado A' aqui, que é o lado que está dado como um segmento que vai de B' até C', o lado que tem medida B', tá bem? E o lado que tem medida C'. A gente vai poder dizer, atenção, nós poderemos afirmar que esses dois triângulos, triângulo ABC e o triângulo A', B', C', são semelhantes se o quê? Conforme o conceito? Os ângulos internos do primeiro triângulo coincidem com os ângulos internos ordenadamente do outro triângulo. Tá bem? O que seria ordenadamente? Significa que eu vou ter uma ordem de associação desses ângulos. Quando eu pego o vértice A e vejo que no outro triângulo o vértice correspondente a ele é o A', então tenho que o ângulo formado no interior do triângulo que tem vértice A, o ângulo no vértice A, ele será congruente ao ângulo no vértice A'. O mesmo acontece quando a gente tem associação do vértice B aqui, ó, com o vértice B'. Aí o ângulo aqui interno associado ao vértice B tem a mesma medida que o ângulo associado ao vértice B' no outro triângulo, tá bem? E veja que aqui o autor desse material já deixou isso bem explícito, ó. Quando ele passou um tracinho só aqui, ó, no ângulo no vértice A, e fez a mesma coisa no ângulo no vértice A', um tracinho apenas para cada um, 2 tracinhos aqui para B e B', 3 tracinhos para C e C', indicando a mesma formação angular em cada um dos vértices ordenadamente, da esquerda para a direita. Cada vértice correspondente ao seu no outro triângulo, ok? Você para aqui com setinhas, ó. E por fim o C aqui, ó, com C'. Essas setinhas estão indicando a correspondência entre os vértices, tá? E aí você consegue, de fato, estabelecer uma ordenação, uma ordem de associação entre os ângulos internos, ok? Ângulo no vértice A é o mesmo valor no vértice correspondente a A no outro triângulo, que é o A'. Tá? E assim com os demais vértices. Então, guarda. Primeiro passo aqui a observar, lembrem-se, conforme o conceito, que eu tenho 2 características para observar a fim de verificar se triângulos são semelhantes ou não. Tá? Primeira característica, os ângulos internos de um triângulo, tá, coincidem com os ângulos internos do outro. Ok? Vértice por vértice correspondente. Ponto. A outra característica qual é? Que os lados correspondentes são proporcionais. E o que isso quer dizer? Observe agora abaixo. E aí você vai lembrar do teorema de Tales. Quando segmentos de reta, lados são segmentos de retas aqui. Porque eu tenho um triângulo, polígono com 3 lados. Lembre do teorema de Tales. Quando a gente estabelecia uma proporcionalidade entre trechos das transversais ou trechos das paralelas, o que você fazia? Colocava uma medida sobre outra, igual outra medida sobre outra. Você construía, modelava uma igualdade de frações, uma proporção. Isso vai acontecer aqui com os lados correspondentes. Acompanhe comigo mais abaixo. Olha agora a simbologia do conceito anterior que textualmente nós vimos. Definição textual, 1. Exemplo geométrico, 2. E agora a simbolização do que foi dito textualmente. Então, triângulo ABC, o triângulozinho aqui na frente, observa meu cursor, pegar um pincel para facilitar também. Está aqui o triângulozinho à frente dos vértices ABC, indicando que é o triângulo ABC. E triângulo A', B', C'. São semelhantes. Já observamos o exemplo aqui geométrico desta semelhança. E como é que a gente indica isso simbolicamente? Ó? Triângulo ABC, esse tio, ok? Alguns autores usam um tio só, outros usam 2 símbolos de tio, tá? Lembre que esse símbolo, sempre que você vê um tio ou 2 tios, outro tio aqui por cima assim, ó, 1 ou 2, ok? Isso entre a simbolização de triângulos é para dizer que eles são semelhantes. Tá aqui simbologia, beleza? Abaixo a simbologia, ela traz à tona o texto anterior do conceito passado para a gente. Ó, triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B', C', se somente se a dupla implicação, coisa linda, que acontece?
os três ângulos internos coincidem, ok? O ângulo no vértice A coincide com o ângulo no vértice A', o vértice correspondente a no primeiro triângulo, como expliquei acima. O ângulo em B coincide com o ângulo em B', ângulos internos, não esqueça, dentro do triângulo. O ângulo em C coincidindo com o ângulo em C'. Lembra que o chapéuzinho aqui em cima é para dar ideia de ângulo, tá? O circunflexo em cima da letra é para indicar que ali tem uma abertura, um espaço, ó, uma abertura aqui no seu interior. Beleza? Ângulo. Então, os três ângulos coincidem. E o que mais? Os lados correspondentes são proporcionais. Ou seja, olha a figura aqui em cima de novo. O lado Azinho, ele é correspondente ao lado A'. O lado Bzinho é correspondente ao lado B'. O lado Czinho é correspondente ao lado C'. Por que eu sei que esses são os caras correspondentes? Porque fala sobre homólogos correspondentes, lados homólogos. E eu vi o que é homólogo. Homólogo é correspondente. E homólogo é correspondente em que sentido? Aqueles elementos, objetos, aqui no nosso caso elementos geométricos, que possuem a mesma posição relativa. Veja que BC é um segmento no triângulo ABC horizontal. B'C' é um segmento no triângulo A'B'C' horizontal também. Ok? São lados que têm a mesma direção, mesma posição relativa. Além disso, tanto o lado BC quanto o lado B'C' são lados opostos aos vértices A, que está aqui em cima, no primeiro triângulo, e a linha no segundo. Ou seja, são lados que se opõem a ângulos de mesma medida. Guarde essa última observação. O lado Azinho ele é correspondente ao lado A', por quê? Ambos os lados são opostos a um ângulo de mesma medida. Azinho está do outro lado do ângulo aqui de cima, no vértice A. A linha está do outro lado, está abaixo do ângulo em A' maiúsculo que está aqui em cima. Tanto Azinho quanto a linha são lados opostos ao mesmo ângulo. São correspondentes. Olha agora Bzinho e B'C'. São correspondentes por quê? Uma forma de você fechar a conta, passar o lápis, entendendo quais são os lados correspondentes. Não só pela posição relativa, que já é uma ajuda inicial, mas por questões da própria geometria da figura, com ângulos e tamanhos de lados. O lado Bzinho está oposto a qual ângulo? O ângulo no vértice B. Só que o ângulo no vértice B é o ângulo que tem mesma medida no vértice B', no outro triângulo. E aí o seu lado B', aqui, ele está oposto a um ângulo no vértice B', que é o mesmo ângulo que está no vértice B. Então, tanto o lado Bzinho quanto o lado Bzinho', são correspondentes, porque estão opostos ao mesmo ângulo nos dois triângulos. Pois eles estão opostos ao mesmo ângulo nos dois triângulos. Quando eu falo mesmo ângulo, estou se referindo a ângulos que têm a mesma medida. O ângulo aqui em B e o ângulo aqui em B'. Ok? Delícia aí para vocês. Consequentemente, o mesmo vai acontecer com C. Tá? C está oposto ao ângulo aqui no vértice Czão e C' está oposto ao ângulo aqui no vértice Czão'. Então, eu tenho dois lados, Czinho e Czinho', que estão opostos a um mesmo ângulo, isto é, a um ângulo de mesma medida, isto é, congruentes. Então, são lados correspondentes também. Ok? Mesma posição relativa, mesma direção, mas para fechar o entendimento sofisticado geometricamente sobre quais são os lados correspondentes, olhou para um lado no triângulo, olhou. Você vai ver qual é o outro lado no outro triângulo que está oposto ao mesmo ângulo, isto é, o ângulo de mesma medida, no triângulo inicial, bem como no triângulo seguinte. Tá? Então, note mais uma vez, eu vou repetir porque isso aqui é muito importante na hora de resolver as questões. Você tem que saber escolher bem quais são os lados que você vai colocar um sobre o outro na fração, criando a proporcionalidade, de modo a fazer isso com coerência. Você pode acabar montando frações com lados que não são proporcionais entre si. E aí vai dar problema. Tá? Como é que eu pego lados proporcionais? Não esqueça. Pegou um lado num triângulo, qual é o lado correspondente que será proporcional a esse mesmo lado no outro triângulo?
é aquele lado que está no outro triângulo. Ó. Peguei o Azinho aqui. Aquele lado do outro triângulo que se opõe ao mesmo ângulo, isto é, ângulo de mesma medida, que o ângulo oposto no primeiro lado, no primeiro triângulo, que também tem a mesma medida, eles são os ditos correspondentes. Tá? Então, se eu peguei Azinho aqui, que está oposto ao ângulo aqui, Azão, só que o ângulo aqui em cima, chama ele de X. Ó. Esse X é o mesmo X aqui, ó. É o mesmo ângulo. Tá? Então, o lado Azinho, que está oposto ao ângulo X, é correspondente no outro triângulo ao lado A', que está oposto ao mesmo ângulo X. Ok? Delícia! E aqui está, portanto, estabelecida a proporcionalidade entre os lados do triângulo. Azinho está para Azinho', assim como Bzinho está para Bzinho', assim como Czinho está para Czinho'. E esse K aqui é a resposta da divisão, tá? Se eu sair dividindo aqui cada uma das frações, cada divisão dará a mesma resposta. E a gente chama a resposta de razão de semelhança, ok? A razão de semelhança entre os triângulos, a partir da proporcionalidade entre os seus lados. Beleza? O que vamos ver, como eu venho dizendo logo a seguir, é uma exemplificação, tá? E nesta próxima exemplificação, nós temos um avanço da teoria anterior. Agora, uma vez que você já conferiu que eu tenho dois triângulos que são semelhantes, os ângulos internos todos de mesma medida e os lados correspondentes proporcionais, você sempre poderá tomar novas medidas, atenção nisso aqui, novas medidas no primeiro triângulo, que também estará em proporção com uma medida correspondente no outro triângulo. Observe aqui nesse exemplo, o autor traçou a altura H1 para o triângulo ABC. E no triângulo ABC ao lado menorzinho, ok? E semelhante, ele traçou a altura H2. Eu poderia afirmar que H1 está em proporção com H2, que são os lados correspondentes, pois são alturas nos dois triângulos? Sim, ok? Qualquer medida que você trace aqui no triângulo ABC, vou traçar, por exemplo, a bissetriz relativa ao lado BC, saindo do vértice A, portanto, lembra que bissetriz divide o ângulo aqui em A em dois ângulos de mesma medida, ok? Aí eu traço essa bissetriz, vou chamar ela de BJ, beleza? Na hora que eu vier no outro triângulo traçar uma bissetriz também relativa ao lado correspondente, saindo do vértice correspondente no primeiro triângulo, aí eu tenho aqui também dois ângulos formados com a mesma medida, já que a bissetriz divide um ângulo ao meio, chamar aqui de B'J. Eu vou poder afirmar que esse BJ, primeiro lá da frente, ele está para o B'J. Eu consigo também esta razão, ok? E essa razão aqui eu posso vir e igualar com as demais, beleza? Guarda isso, gente. Quaisquer medidas de um triângulo para outro que são semelhantes, você traçou em um, o traçar dessa medida no outro será de fato correspondente à primeira. Tá? Então, a altura no primeiro triângulo, se é um triângulo semelhante ao segundo, então a altura do primeiro está para a altura do segundo. Ele colocou isso aqui, o autor, para vocês verem. Beleza? Então, além da proporcionalidade entre os lados correspondentes, ok? Eu ainda posso estar gerando mais razões que se igualam às anteriores, gerando novas proporções. A altura de um está para a altura do outro, bissetriz de um para a bissetriz do outro, mediana de um para a mediana do outro, mediatriz de um para a mediatriz do outro. Tá? E o que é mediana, bissetriz, mediatriz, esses elementos todos, altura. Eu tenho um vídeo aula anterior já explicando para vocês quais são essas medidas e como se obtém elas em um triângulo qualquer. Beleza? Aqui o autor, então, exemplificou isso para a gente. Ó. Se eu considero que o triângulo ABC, já conferi isso, ele é semelhante ao triângulo A', B', C', então seria esse daqui. Ó. O autor não colocou a linha, mas ele está considerando que eu teria aqui a linha B', C'. Eu tenho os lados correspondentes, um por um, proporcionais aos outros lados no segundo triângulo. Ok? Veja que o lado aqui A1, ele é o correspondente ao A2 no outro triângulo.
porque ambos os lados A1 e A2 estão opostos ao mesmo ângulo aqui, ok? No vértice A. Lembre, lados correspondentes se opõem a ângulos de mesma medida. Pronto, montou a proporção com os lados. E na hora que eu traçar qualquer outra medida em um triângulo, a sua correspondente no outro, repito, também estará em proporção com as demais medidas. Beleza? Ao fim, o autor ainda trouxe uma informação muito útil para a gente, que vem lá de razão e proporção, assunto lá do fundamental maior, quando eu estudo razão e proporção. Que é o seguinte, ó, quando eu tenho várias igualdades, uma ou mais igualdades, com frações, que é uma proporção, a gente sempre pode aplicar uma propriedade dessas igualdades de frações, que é a conservação da soma dos numeradores e a conservação da soma dos denominadores. Isto é, quando eu pego esse bloquinho aqui, ó, A1 está para A2, assim como B1 está para B2, assim como C1 está para C2, eu posso vir e escrever a soma de A1 com B1 com C1, dos numeradores, portanto, estando sobre a soma dos denominadores. A2 mais B2 mais C2. E eu gero aqui, observe, uma nova fração. Essa nova fração ela também estará em proporção com as anteriores. Tá? Guarda essa característica de proporcionalidade. Eu sempre posso, tendo várias igualdades de frações, escrever sempre mais uma fração, que é a soma dos numeradores anteriores. Posso pegar alguns deles, ou todos, parte, e a quantidade que eu pegar para somar em cima é a mesma que eu pego embaixo na correspondência, tá? Então, do primeiro numerador até o terceiro, somei. Embaixo também faço igual. Somo do primeiro até o terceiro e bate certinho isso aqui, gente. Vocês podem testar com números e vão ver que realmente é possível gerar essa nova fração com a soma dos numeradores em cima e soma dos denominadores embaixo. Lembrando, quando eu sair dividindo cada fração dessa, eu tenho uma resposta que é um número, e a gente chama esse número de K, que é a constante de proporcionalidade, razão de semelhança, como a gente viu anteriormente. Mais do que isso, o autor aqui ele traz essa característica da igualdade de frações. Por quê? Note que quando eu somo de A1 até C1, bem como de A2 até C2, eu estou somando no numerador quem? Os lados do primeiro triângulo. E no denominador aqui embaixo, ó, eu estou somando os lados do segundo triângulo. E lembre que a soma dos lados, de todos os lados de um polígono, se chama perímetro. Então, no numerador aqui, nós temos o perímetro do triângulo maior, tá aqui à esquerda, e no denominador a soma, que é o perímetro do triângulo menor. Beleza? Show de bola. Vamos continuar mais um pouquinho, depois desse avanço aqui na teoria. E agora a gente vai verificar como vocês, olhando para um problema, poderão afirmar se triângulos são semelhantes ou não. Ah, você diz, professor, mas eu já vi o conceito, né? É só verificar se os ângulos internos todos têm a mesma medida. Se estiverem, então os lados são proporcionais. E se os lados foram proporcionais, correspondentes, cada um entre si proporcionais, consequentemente também serão aí triângulos semelhantes. Eu tenho dois elementos para observar e eu posso observar isso simplesmente, né? Você vai pensar. A resposta para a sua fala que eu daria é sim, mas nem sempre vai ser assim. Porque você pode ter um problema, uma situação, um problema em que você não tem as informações todas do triângulo. Em vez de conhecer, por exemplo, todos os lados, quanto cada lado mede, você pode não conhecer, pode conhecer só dois. E aí? Lá na teoria a gente viu que para os triângulos serem semelhantes, os ângulos internos todos devem ter um a um correspondendo com o outro, mesma medida, e os lados de um triângulo que são correspondentes aos lados do outro triângulo devem estar em proporção. Então, veja, eu falo dos três lados na teoria e falo dos três ângulos internos na teoria. Isso significa dizer que, para usar a definição inicial, a teoria que vimos até agora, eu teria que conhecer tudo dos dois triângulos. Quanto mede cada um dos lados e quanto mede cada um dos ângulos internos. Mas, repito, nem sempre vai ser assim, como a gente sabe. Se eu não conhecer algumas informações a partir da teoria, tem como ainda eu chegar a uma resposta e falar se dois triângulos são semelhantes ou não? Sim. É o que a gente vê aqui agora, por exemplo, nesse tópicozinho que fecha a aula de hoje, antes de passar a tarefinha. Casos de semelhança. Existem critérios, maneiras, tá? Um ferramental lógico que nos permite dizer que triângulos são semelhantes, mesmo que tenhamos
menos informações acerca desses triângulos. Quando eu falo menos informações, quer dizer o quê? Mesmo que eu não conheça quanto medem todos os lados ou todos os ângulos internos, beleza? Então bora lá pegar aqui meu piloto rapidão. Ó. Primeiro caso de semelhança, ok? A gente chama de caso ou critério AA, isto é, ângulo-ângulo. É bem sugestivo isso aqui, tá, gente? E vocês podem guardar a sigla e usar a sigla na prova. Quando você for argumentar para mim na prova, por exemplo, que dois triângulos são semelhantes, e você fala, ó, esses triângulos são semelhantes pelo caso AA. Você escreve lá, pelo critério ou pelo caso AA, já vai saber que é ângulo-ângulo, os triângulos são semelhantes. E como é que eu consigo usar esse critério para afirmar que dois triângulos são semelhantes? Bom, antes de ler e tratar aqui da teoria para vocês, de argumentá-la para vocês, veja que só aqui no início já dá para a gente desconfiar, né? Quando ele fala ângulo-ângulo, a ideia é que eu teria de um triângulo para o outro, que eu estou comparando para ver se são semelhantes, tá? De um triângulo para o outro, observar que dois ângulos no primeiro triângulo, como aqui, ó, nesse primeiro triângulo, dois ângulos internos coincidem com dois ângulos internos do segundo. E é interessante dizer isso, porque veja, se dois ângulos internos no primeiro triângulo, tá, coincidem com dois ângulos internos no segundo triângulo, o que isso traz como consequência? Que o terceiro ângulo no primeiro triângulo, ele vai coincidir com o terceiro ângulo no segundo triângulo. Por que eu sei disso? Ora, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Se eu somar os ângulos internos aqui no primeiro e no segundo, eu vou ter dois ângulos que irão coincidir, vão se cancelar, se eu igualar as duas somas, e aí o terceiro ângulo coincidirá com o terceiro. Por exemplo, se esse ângulo aqui é em A, se ele for, por exemplo, 30 graus aqui 60. Aqui também é 30, aqui é 60. O próximo tem que ser o mesmo tanto aqui em C', quanto aqui em C, porque é o que falta para chegar em 180, depois que eu somar 30 com 60. Aí você tem aqui, ó, 30 no A mais 60 aqui no B, você teria quanto? 90. Aí você tem 30 aqui no A' e 60 aqui no B'. Também somando 90. Logo, o ângulo que vai estar aqui no vértice C tem que ser quanto? 90. E o ângulo aqui no C' também tem que ser 90. Para que eu some os três ângulos aqui no triângulo ABC, dê 180, e também some no triângulo A', B', C' e dê 180. Então, na verdade, veja que interessante. Se eu só observar que um triângulo tem dois ângulos que são os mesmos ângulos, no segundo triângulo que eu estou comparando com o primeiro, dois ângulos no primeiro coincidem com dois ângulos no segundo, eu já posso afirmar que esses dois triângulos são semelhantes. Tá? O terceiro ângulo em cada triângulo vai acabar sendo também congruente um com o outro. E aí, tendo os três ângulos internos congruentes, eu já tenho que os triângulos são semelhantes. Veja, se os três ângulos internos em um triângulo para o outro triângulo são da mesma medida, eles já são semelhantes. Por consequência, então, os lados homólogos são proporcionais. Se eu perceber que os lados são proporcionais, eu não tenho nenhuma informação sobre os ângulos, mas tenho que os lados de um triângulo para os lados correspondentes no outro são proporcionais, eu também vou poder afirmar que eles são semelhantes. Esse é o segundo caso, daqui a pouco a gente chega lá, tá? Então, finalizando aqui o primeiro caso, acompanhe comigo. Ó. Dois triângulos são semelhantes se dois ângulos de um são congruentes a dois ângulos do outro triângulo. Tá? E aqui a simbologia para isso. Ó. Beleza? Então, o ângulo no vértice A congruente ao ângulo no vértice A', bem como o ângulo no vértice B congruente ao ângulo no vértice B', isso implicará que os triângulos são semelhantes. Lembre do símbolo aqui de semelhança ao meio. Beleza, gente? Olhe, essa ferramenta matemática, semelhança de triângulos, ela é muito poderosa para resolver problemas, gente. Inclusive situações de problema em que você pode achar medidas sem precisar chegar lá com a trena e medir. Até por ser uma medida muito inacessível. Por exemplo, até já citei exemplos de situações de sala de aula. Eu posso medir certas distâncias conhecendo outras menores por proporcionalidade entre os tamanhos. E eu não precisaria estar medindo tamanhos muito longos, caminhando com um trena, com pedaços de fita enorme. Não preciso fazer isso. Tá bem? Beleza? Vamos agora para o segundo caso.
que eu já dei uma palhinha aqui para vocês. Segundo caso, se eu observar, olha que interessante, observei que um triângulo tem as medidas dos seus 3 lados proporcionais, não quer dizer iguais, tá? Proporcionais às medidas dos 3 lados de um outro triângulo. Se isso acontecer, pelo critério de semelhança, que a gente chama de lado, 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 e escreve L, 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 ok? Você vai poder afirmar que tem triângulos semelhantes. Então, observa aqui o exemplo. Ó. Triângulo ABC, triângulo A', B', C'. Tá? As medidas no triângulo ABC foram Azinho, dos seus lados, Bzinho e Czinho. As correspondentes, respectivamente, quais são? A', B', C'. Se você observou isso daqui, ó, bem grandão aqui para vocês verem, ó. Observei que A está para a linha, assim como B está para a B', assim como C está para a C'. Conclusão, triângulos semelhantes. Veja um exemplo aqui curioso. Ó. Assim como eu dei exemplo com número em cima, vou dar um exemplo com número aqui para vocês verem. Por exemplo, se o lado BC medisse 2 centímetros, por exemplo, o lado AC, que é Bzinho, 4, e o lado C, 5. Tá aqui. Beleza? Aí o lado A' fosse 4, o lado B' fosse 8 e o lado C' fosse 10. Eu posso afirmar que esses triângulos têm os seus lados em proporção. Observe que a linha é o que do Azinho, o dobro. B' é o que de Bzinho, o dobro. E C' é o que de Czinho, o dobro, gente. Então estão em proporção. Lembrem-se que a ideia de proporcionalidade é quando uma medida é o dobro da outra, uma medida é o triplo da outra, uma medida é a metade da outra, a terça parte, a quarta parte, quinta parte, uma medida é o quádruplo da outra. Eu sempre posso tomar uma medida a partir de uma outra por uma multiplicação de um número inteiro, ou de uma fração cuja divisão seja exata. Beleza, gente? Ok? Claro, nem sempre eu vou ter uma divisão exata, mas mesmo não tendo divisão exata, ainda assim, se todas as divisões coincidirem, isto é, Azinho sobre a linha dividido, acho a resposta. Bzinho dividido por B', acho a mesma resposta. Czinho por C', a mesma resposta? Pronto. Estão em proporção. Ok? A igualdade aqui está garantindo isso. Então, olha que magnífico. Se meu Azinho mede 2 centímetros, meu A', 4, meu Bzinho mede 4 e meu B' mede 8, meu C mede 5 e C' mede 10, eu teria um caso em que os lados no segundo triângulo eles estão representando o dobro do tamanho dos lados no primeiro, tá? Aqui você não precisa considerar os tamanhos como literais, tá? Você pode imaginar que, por exemplo, o primeiro triângulo, que parece maior, ele está mais próximo da gente, e esse triângulo, o segundo, que parece menor, ele está mais longe da gente, por isso estou vendo ele menor, tá? Então vocês nunca podem se guiar simplesmente pelo tamanho da figura para falar que um lado é maior que o outro. Não, não, não. Você tem que se guiar pelas propriedades geométricas, ok? Não vá pelo olho, você tem que ir pela ferramenta lógica, matematicamente aqui possível, no segundo caso de semelhança. Você pode falar caso ou critério. Então, vamos lá aqui rapidão. Ó. 2 triângulos são semelhantes se os lados de um, veja, se os lados, plural, então são todos, tá? Um a um, os 3 lados. De um são proporcionais aos lados do outro. E aí, proporcionais para quais lados, né? Os lados de um são proporcionais aos lados do outro. Quais outros lados? Os homólogos, não se esqueça, os correspondentes. Já que o lado Azinho aqui, ele é o correspondente ao A' e vice-versa. O Bzinho é o correspondente ao B' e vice-versa. O Czinho correspondente ao C' aqui, ó, e vice-versa. Tá? Lembre que a gente garante isso porque são lados que têm a mesma direção, mesma posição relativa, primeiro ponto. Mas o principal, foi o que eu falei antes, são lados, por exemplo, aqui Azinho e Azinho', eles são lados que estão como opostos ao mesmo ângulo lá em cima no vértice A e no vértice A'. O mesmo acontecendo para Bzinho, B' e para Czinho e Czinho'. Tranquilo? Então esse é o caso lado, lado, lado. Vamos para o próximo. Terceiro critério,
critério lado, ângulo, lado. Que você, em termos de prova, em termos de exercício, quando for utilizar esse critério, esse caso, para argumentar que triângulos são semelhantes, basta colocar a sigla, assim como nos outros casos também, tá? Você vai falar, pelo caso LAL. Quer dizer o quê? Lado, ângulo, lado. E aí você tá craque já, né? Se ele colocou LAL, o que isso quer dizer? Eu vou ter de um triângulo para o outro um lado proporcional a outro lado correspondente no segundo triângulo. Eu vou ter um ângulo de mesma medida no primeiro e um ângulo com a mesma medida no segundo. Delícia. Iguais entre si. E um outro lado finalizando o critério que eu conheço de um triângulo que é proporcional ao lado correspondente que eu conheço também no outro triângulo. Então, veja que os critérios estão aqui para mostrar para a gente que mesmo conhecendo menos informações sobre os dois triângulos que eu estou analisando, tá? Eu analiso sempre de 2 em 2. Aí eu estou analisando dois triângulos. Eu não conheço quanto medem os três lados. Não sei quanto medem os três ângulos internos. Mas veja aqui, um terceiro critério, se eu conhecer apenas quanto mede um ângulo em um triângulo, e esse mesmo ângulo está no segundo triângulo, e sei que o lado anterior a este ângulo, ok? É correspondente a um lado correspondente, que tem a mesma medida, portanto, no segundo triângulo. E o outro lado, depois desse ângulo, eu vou explicar onde é que ficam esses lados daqui a pouquinho, vou observando comigo aqui primeiro. E o outro lado após o ângulo tem também proporcionalidade com o lado correspondente no segundo triângulo, acabou. Então, eu já poderei dizer que eles são semelhantes. Veja que interessante. Aqui, eu estaria conhecendo o que de cada triângulo? Estaria conhecendo o tamanho de dois lados em um triângulo e também no outro. E quanto mede um ângulo apenas em um e também no outro triângulo que eu estou comparando. Delícia? Aí você vem comigo, ó. Como isso acontece, gente? Quais são esses lados e qual é esse ângulo? Aí, observando a ordem do critério, ó, lado, ângulo, lado. Então, o que isso implica para mim? O que isso quer dizer? Eu vou olhar para um primeiro triângulo e eu vou ver que tem um lado lá com o tamanho que foi dado, o tamanho dele. Aí, logo do lado desse lado, isto é, adjacente a este lado, no interior do triângulo, eu vou conhecer um ângulo. E o outro lado que eu irei conhecer é mais um lado que é adjacente a este ângulo. Adjacente quer dizer que está ao lado. Tá bem? Sempre que você vê lado, quer dizer o seguinte, eu conheço o tamanho daquele lado, a medida dele. Tá? Então, olha aqui agora o exemplo para vocês ficarem ainda mais claros do que eu estou falando. Está aqui um triângulo ABC e um triângulo A', B', C'. Perceba o seguinte, ó. Lado Czinho, ângulo em B que ele traçou pra gente, ó, que está, esse ângulo está como? Ele está ao lado de Czinho. Czinho faz parte desse ângulo. Czinho ajuda a formar esse ângulo, tá? E depois vem o lado Azinho, que também está do lado desse ângulo no vértice B. E esse lado Azinho, ele ajuda a formar o ângulo também. Então, no caso, no critério lado, ângulo, lado, você tem um lado, um ângulo e outro lado, de modo que esses dois lados são os lados que formam este ângulo conhecido, tá? Então, numa certa ordem que vier dada no triângulo, se você conhecer um lado, um ângulo que está colado neste lado e o outro lado que também está coladinho nesse ângulo, aqui você tem um caso lado, ângulo, lado. Beleza? Veja que aqui eu não conheço as medidas dos outros ângulos aqui dentro. Tá? E também não teria que conhecer o outro lado, que é o lado aqui Bzinho, na nossa ilustração. Tranquilidade? E se isso acontece nesse triângulo ABC e também acontece no triângulo A', B', C', eu consigo verificar se eles são semelhantes ou não. Isto é, se o lado C for proporcional a C', o ângulo aqui no vértice B for o mesmo ângulo aqui em B', e o lado Azinho for proporcional ao lado aqui A', acabou. Eu vou poder afirmar que eles são semelhantes. Tá? Então, se o seu Czinho aqui fosse 3, um exemplo, 3, e o seu... Interessante. Se seu Czinho aqui, por exemplo, fosse um 3, o seu C' fosse 1, ou seja, de 3 caiu para 1, eu dividi 3 por 3 deu 1. Tá? Proporção é sempre multiplicando ou dividindo, tá?
Aí o meu A' aqui, o meu A primeiramente, ele fosse um 4, o meu A' fosse 4/3. Dividir 4 por 3, tá? Veja que o C está proporcional a C', já verifiquei isso, e o Azinho está proporcional a A'. De C para C', bem como de A para A', os lados correspondentes, a gente dividiu por 3, tá? Na mesma proporção, beleza. E aí, se o ângulo aqui em B fosse, por exemplo, 25 graus, o ângulo aqui em B' também 25 graus, acabou. Pelo critério lado, ângulo, lado, esses dois triângulos são semelhantes. Compreensão textual. Dois triângulos são semelhantes se possuem um ângulo congruente, isto é, de mesma medida, compreendido entre lados proporcionais. E aí resume bem, gente, o que eu expliquei para vocês do porquê essa ordem, ó, lado, ângulo, lado, tá? Então, se eu tenho um ângulo que está compreendido entre dois lados que são proporcionais de um triângulo para o outro, acabou. Eu tenho, então, triângulos semelhantes. Veja, um lado, o ângulo coladinho nesse lado, o outro lado que também está coladinho nesse ângulo. Aí eu vou para o próximo triângulo. Um lado coladinho neste ângulo, que tem a mesma medida que o ângulo anterior no vértice B. E aí esse lado coladinho neste ângulo e o outro lado também coladinho neste ângulo. Tá? O ângulo compreendido entre lados proporcionais. Aqui é a simbologia. Então, se o ângulo A em B ele é congruente ao ângulo em B', ângulo interno, não esqueça, e acontece de C estar para C', assim como A está para a linha. Isto é, C está em proporção com C', que é a mesma proporção de A para a linha. Então, tem os lados correspondentes, C que corresponde a C' e A que corresponde à linha, em proporção. Acabou-se. Isso vai implicar que os triângulos ABC e A', B', C' são semelhantes. Acabou-se. E aí estão, gente, os 3 casos de semelhança que eu lhes apresento aqui nesta videoaula. Recapitulando aqui em cima, ó. Primeiro caso, ângulo, ângulo. Expliquei devagarzinho para vocês, tá? Observou que de um triângulo para outro, dois ângulos internos têm a mesma medida, de um para outro triângulo são semelhantes. Observou que 3 lados de um triângulo estão em proporção com 3 lados do outro triângulo, triângulos semelhantes. Observou que um ângulo em um triângulo tem a mesma medida que um ângulo no outro, e os lados compreendidos no primeiro, os lados compreendidos entre este ângulo, tá? Os lados que formam este ângulo é no primeiro triângulo, com os lados que formam o mesmo ângulo no segundo triângulo estão em proporção, acabou, também são semelhantes. Critério lado, ângulo, lado. Delícia? Aqui um exemplozinho para vocês conferirem. Ó. Pegar aqui um piloto rapidinho. Perceba esse triângulo retângulo no vértice A. Lembre que esse símbolo aqui, quadradinho com ponto no meio, quer dizer ângulo de 90 graus. Já comentei isso outras vezes para vocês. Perceba que eu tenho um triângulo ABC, que é um triângulo retângulo. Ele tem ângulo reto aqui no vértice A. Pronto. Nessa ilustração, neste exemplo, o autor veio e traçou do ponto D, que está localizado no lado AC, do ponto D traçou um segmento de reta que atingiu o ponto E no lado BC. E isso de tal modo que o ângulo formado, tá, lá no ponto E, o ângulo formado no ponto E é um ângulo de 90 graus. Internamente aí é o triângulo ABC. Aí você já percebeu o seguinte aqui, o que aconteceu? Eu fiquei com um triângulo grandão, que é o triângulo ABC, observe isso. E também fiquei com um triângulo menorzinho. Esse triângulo aqui, ó, DEC. A pergunta é, esses dois triângulos são semelhantes? Você pode falar assim, como são dois triângulos retângulos, como todo triângulo retângulo é semelhante entre si, beleza. Tudo bem se você falasse isso, mas tem um detalhe. Eu não falei sobre isso aqui anteriormente. Nós vimos 3 casos de semelhança e não foram casos de semelhança que se aplicaram a triângulo retângulo simplesmente. Os 3 casos de semelhanças que vocês viram antes se aplicam a quaisquer triângulos. Triângulo retângulo, obtusângulo, acutângulo, isósceles, equilátero, escaleno. Qualquer triângulo, qualquer classificação, quanto aos lados ou quanto aos ângulos. Com esses 3 critérios de cima, vocês sempre conseguem identificar se tem triângulos semelhantes ou não. Tá? Além da teoria inicial.
Então, eu percebi que nessa figura eu tenho, repito, dois triângulos, ó, o triângulo grandão, A, B, C, acompanha o piloto, e um menorzinho que se formou, que é esse aqui, ó, o D, E, C. Como posso garantir que eles são semelhantes? A pergunta é, será que eles são semelhantes? Eu já percebo logo de cara que o ângulo aqui no vértice E, no triângulo menor, é o mesmo ângulo no vértice A para o triângulo maior. Então, veja, do triângulo maior para o menor, nós já temos um ângulo que está no maior, que é o mesmo ângulo no menor. Então, já tenho um ângulo no triângulo maior, que tem mesma medida que um ângulo no triângulo menor. Isso começa a sugerir o que a você? Opa, isso me sugere logo de cara o critério número 1. O critério de semelhança AA. Ângulo-ângulo, esse caso de semelhança. Porque pensa agora comigo. Se eu já reconheci que tem um ângulo aqui no triângulo maior, que é de mesma medida que outro ângulo no triângulo menor, triângulo DEC, se eu conseguir achar mais um ângulo no maior, que tem a mesma medida que mais um ângulo no triângulo menor, pronto. Eu aplico o critério que é o primeiro, o critério AA, e vou poder afirmar que o triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo DEC. Ok? Você vai poder afirmar isso. Tranquilo? E aí vem a pergunta, tem mais algum ângulo aí que eu posso conferir que tem a mesma medida, tanto no triângulo maior como no menor? Sim, é esse aqui no vértice C, ó. Eu quero que você perceba que esse ângulo aqui, no vértice C, ele é um ângulo, gente, para o triângulo maior. É o ângulo no vértice C. Só que esse ângulo no vértice C também é um ângulo para quem? Para o triângulo menor. Perceberam? Ou seja, o ângulo aqui no vértice C, ele é um ângulo dito comum. Um ângulo comum aos dois triângulos. E claro, isso seria percebido porque o triângulo menor, gente, ele é interior ao triângulo maior. Tá? Então, se eu tenho um triângulo que é interior a outro, quase sempre, na maior parte das vezes, não é sempre, mas na maior parte das vezes vocês vão acabar enxergando um ou mais ângulos que são comuns aos dois triângulos. Tá bem? Neste caso aqui, a gente viu que no triângulo DEC, esse ângulo no vértice C, é tanto um ângulo para um triângulo menor, tá aqui, como também é um ângulo para o triângulo maior, deliciosamente. Então, pelo critério AA, eu posso afirmar que o triângulo, olha aqui em cima, ó, triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo EED. Agora, perceba por que o autor ele começou pelo vértice E, tá? Quando eu estava falando para vocês, eu falava o triângulo DEC. Na hora de escrever a semelhança, aí você nota que o autor aqui no nosso material, ele escreveu primeiro o vértice E. Por que ele fez isso? Porque ele está ordenando os vértices que têm os mesmos ângulos no interior do triângulo. Veja que o vértice A no triângulo maior, ele tem que ângulo associado a ele no interior do triângulo? Ângulo 90 graus. Qual é o vértice no triângulo menor que também tem essa medida de ângulo no interior do triângulo? É o vértice E, tá? Então, se eu começo com o triângulo ABC, eu falo ABC. Então, quando for falar do outro triângulo, para escrever a semelhança, tá? Tá passando um helicóptero aqui agora. E Thiago, helicóptero! Passou, acho que já passou. E aí, quando você for escrever a semelhança para o segundo triângulo, comece pelo mesmo vértice de mesma medida angular no interior do triângulo, ok? Então, ficaria com EDC. Veja que terminou com C tanto na hora de escrever o segundo triângulo, com seus vértices, como terminou com C quando escrevi o primeiro. Por que eu terminei com C? Porque eu sei que o ângulo aqui em C, ele é o mesmo ângulo tanto no triângulo maior quanto no menor. Então, eu mantive a escrita. Cuidado aqui, tá? Eu mantive, na hora que for escrever, toma esse cuidado. Na hora que tá falando, não tem muito problema, mas na hora de escrever, toma cuidado. Até para seu entendimento ficar adequado na hora de construir a proporção entre os lados. Na hora que falar triângulo ABC é semelhante ao triângulo E, começa com E porque é o vértice que tem o mesmo valor de ângulo que o vértice A no triângulo maior. Terminou com C porque C tem um ângulo no interior do triângulo que é o mesmo, congruente, portanto, tanto no triângulo maior quanto no triângulo menor. Lembre que o critério AA que a gente usou aqui,
nos diz que dois ângulos no triângulo têm a mesma medida que outros dois ângulos num segundo triângulo. Beleza? Isso aconteceu aqui. E por que B no meio e aqui D no meio? Muito simples, né? Quando você saiu de A e falou B, você saiu do ângulo reto e foi para um próximo vértice que está alinhado com esse ângulo 90 graus. Tá? Então, quando eu falo E e depois falo D, eu estou falando de um vértice que está alinhado com esse ângulo 90 graus. Na verdade, é um dos catetos aqui. Se eu falasse AC, se o triângulo fosse ACB, quando fosse escrever o outro triângulo, escreveria ECD. Sempre colocando ordenadamente os vértices a partir dos ângulos que você conhece. Se eu conheço dois ângulos já em cada triângulo, eu sei que C tem o mesmo ângulo tanto no triângulo menor quanto no maior. Então, o ângulo que vai estar aqui em D, ele vai acabar, consequentemente, coincidindo com o ângulo no vértice B. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, se eu somar 90 com o ângulo C aqui, ó, 90 mais C mais B dá 180, beleza? Então, quando eu fizer aqui, ó, no triângulo menor, 90 mais o mesmo ângulo C mais esse em D tem que dar 180. Se dois somados aqui são os mesmos que dois somados aqui e aqui, o terceiro somado no menor, bem como o terceiro somado no maior, devem coincidir para dar a mesma resposta, que é 180. Faz todo sentido isso. Beleza? Então acabou-se aqui, fiz os comentários, mastiguei bastante. Só a simbologia para vocês verem, ó. Ele reconhece logo de cara o ângulo em E, sendo congruente ao ângulo no vértice A, internamente, a cada um dos triângulos, o menorzinho em E e o maiorzão em A, são retos, 90 graus. E o que eu falei para vocês, ó, o ângulo em C é ângulo comum. É ângulo que está tanto no triângulo menor quanto no maior. Acabou-se, né? Então, pelo caso AA, eu tenho que o triângulo EDC é semelhante ao triângulo ABC. Que você poderia escrever como está aqui em cima também, ó. Começando colocando primeiro o triângulo maior semelhante ao menor. Dizer que um triângulo maior é semelhante ao menor equivale a dizer que o menor é semelhante ao maior. Tá? Propriedade reflexiva da semelhança. Dizer que um objeto é semelhante ao outro é o mesmo dizer que o outro é semelhante ao primeiro. Tá? Equivalente. Beleza pura? E avançando um pouco mais, tá quase finalizando já, tá? A parte teórica dessa aula, que é muito importante, gente. Muitos problemas interessantes vocês resolvem com semelhança de triângulos, ok? Em geometria plana. Tá quase acabando, já está começando aqui a tratar de exercícios, nosso material. Só faltamos ainda falar de uma propriedade magnífica dos triângulos. E aí, triângulos quaisquer, tá, gente? E quando eu falo propriedade dentro desse assunto, então me refiro a uma propriedade dos triângulos a nível de semelhança de triângulos. Esta propriedade ela é conhecida como um teorema fundamental da semelhança. Teorema, guarde isso, fundamental da semelhança. Teorema fundamental da semelhança. Onde ocorre esse teorema? Em um triângulo qualquer. De modo que, dado um triângulo qualquer, ABC, que você vê aqui na minha tela, que você enxerga na minha tela, o triângulo ABC de lados de cor vermelha, toda vez, atenção, toda vez que num triângulo qualquer, você traçar uma reta que é paralela a um dos três lados, veja que aqui na ilustração, nós traçamos uma reta na cor verde paralela a qual lado? Ao lado BC. Segmento BC do triângulo. Tá? Se eu passasse uma reta paralela aqui azul ao lado AC, mesma coisinha, o teorema ia funcionar. Se eu passasse uma reta aqui paralela, fazer uma paralela mais lado a lado, bonitinho, ó, uma paralela azul, passei aqui, paralela ao lado AB, ok? Também o teorema se aplicaria numa boa. Por quê? Olha o que acontece. Olha aqui aquele assunto, retas paralelas e uma transversal cortando as paralelas, que gera aqueles ângulos correspondentes, colaterais, alternos internos, alternos externos, que está em videoaula minha anterior. Olha isso aparecendo aqui agora, que a gente precisa dele. Tá? Tá aqui o triângulo ABC. Na hora que eu tracei uma reta paralela a um dos lados, nesse caso aqui tracei ao lado BC, o que aconteceu? Nós formamos dois triângulos.
Você continua tendo o triângulo original, que é o maior triângulo aqui, o ABC. Só que ao cortar o triângulo por uma reta paralela a um dos seus lados, você formou aqui nesse exemplo um triângulo menorzinho, acima da reta paralela, neste exemplo aqui, tá? E aí você formou um outro triângulo que é interno ao triângulo maior. Veja que é um caso parecido com o exemplo anterior que a gente acabou de explicar. A gente pôde verificar que aqueles dois triângulos retângulos eram semelhantes. Um menorzinho interior ao maiorzão. Veja que aqui eu acabo formando um triângulo menor, observe, de vértices A, D, E, que está no interior do triângulo maior ABC. Gente, olha que detalhe incrível. Como essa reta Rzinha verde ela é paralela ao lado BC, retas que nunca se tocam estão lado a lado, vocês sabem, vocês viram em aula anterior, que esse ângulo aqui no vértice B, ele é dito correspondente a este ângulo aqui no vértice D. Da mesma maneira, o ângulo aqui no vértice C, ele é correspondente ao ângulo aqui no vértice E. O fato de ter um tracinho aqui no ângulo em B e um tracinho aqui no ângulo em D é para dizer que eles têm a mesma medida. Dois tracinhos aqui no ângulo em C e dois tracinhos aqui no ângulo em E é para dizer que eles têm a mesma medida também, um com o outro. E aí eu pergunto a vocês, que caso de semelhança eu estou vendo aqui? Eu tenho dois ângulos no triângulo menor que tem mesma medida que outros dois ângulos no triângulo maior. Caso AA. Acabou-se! O triângulo ADE ele é semelhante ao triângulo ABC. Olhe que ainda mais magnífico. O ângulo aqui no vértice A, ele tanto é um ângulo para o triângulo menor, ADE, como é um ângulo para o triângulo maior. Porque o vértice A é vértice comum, tanto ao triângulo menorzinho quanto ao triângulo maiorzão. Uma explicação rápida. Por que o ângulo aqui em B ele é dito correspondente ao ângulo em D e, portanto, tem a mesma medida, congruente? Porque o ângulo aqui em E ele é correspondente ao ângulo em C e tem a mesma medida? Por quê? Quem lembra disso? Naquela aula paralelas e a transversal e 8 ângulos formados. Perceba que a reta R, por ser paralela ao segmento BC, tá, gera dois segmentos. Esse segmento aqui, ó, DE, e o segmento BC são segmentos que ficam gerados de modo que tem o quê? A mesma direção, eles têm a mesma inclinação. Se a reta R e o lado BC são paralelos, então eles estão lado a lado e têm a mesma direção, isto é, têm a mesma inclinação. Se então o segmento DE tem a mesma inclinação que o segmento BC, isso quer dizer que quando eu passo a transversal AB, a transversal AC, olha agora o teorema de Tales também aparecendo para a gente, tá? Eu vou ter esse ângulo com a mesma abertura que o ângulo aqui embaixo no vértice B. Por que isso acontece? Porque o lado BC tem a mesma inclinação que o lado DE. E a transversal AB é uma transversal só, que pega o pedaço AD e DB. Então eu tenho uma estrutura de lado AB que tem a mesma inclinação que o lado DE e BC correspondentes. Então, uma transversal única passando por dois lados, DE e BC, que tem a mesma inclinação. Logo, a abertura entre a transversal e um lado, a abertura entre a transversal e o lado aqui de baixo, a abertura transversal e o lado aqui de cima na cor verde, como o lado verde e o lado aqui de baixo, BC, tem a mesma inclinação, então tem a mesma abertura deles com a mesma transversal traçada à esquerda, transversal AB. Olha que interessante, tá? O mesmo acontecendo aqui no vértice E e no vértice Czinho aqui embaixo. Eu tenho a transversal AC cortando duas paralelas. R, que é paralela a BC. A abertura entre BC e a transversal é a mesma, aqui no vértice C, que a abertura entre DE e a transversal, que é a mesma transversal aqui em cima no vértice E. Já que, repito, Rzinho e BC
tem a mesma inclinação. E a transversal que corta as paralelas é a mesma. Acabou, gente. Olha que incrível, tá? Então, nesse teorema fundamental de semelhança, o que nos é dito é o seguinte. Dado um triângulo ABC qualquer, sempre que você traçar uma reta paralela a um dos lados desse triângulo, você consegue um triângulozinho sempre menor, ok? E que é semelhante ao triângulo maior, tá? Isso implica quais conclusões? Os lados correspondentes desse triângulo, menorzinho com o do maiorzão, eles estarão em proporção. Por exemplo, se eu pegar esse lado aqui, ó, o lado que vai de A até E, no triângulo menor. Esse lado de A até E, ele está em proporção com qual outro lado? É só observar no triângulo maior qual é o lado oposto ao ângulo que tem um tracinho só, que é o lado A até chegar em C. Veja que todo esse lado aqui, ó, de A até chegar em C, é um lado oposto ao ângulo que tem um tracinho só. Então, poderia escrever que a medida, olha que interessante, a medida AE, no triângulo menor, ela está para a medida AC. Vê se isso não é a cara do teorema de Tales. Assim como poderia escrever a medida AD, perdoe um pouco pela escrita, mas está dando para entender, né? Deliciosamente. AD está para quem? O lado AB. Veja que AD é o lado que se opõe ao ângulo com dois tracinhos no vértice E. E AB, também aqui, ó, o AB aqui, também se opõe ao lado que tem dois tracinhos no seu ângulo, ao ângulo com dois tracinhos. Bem como aqui o AD, ó, está oposto ao ângulo que tem dois tracinhos. E aí eu consigo montar essa proporção. Olha isso, veja se não é a cara do teorema de Tales, gente. Aqui, nesses triângulos. Então, ó, essa medida está sobre o lado todo. Esta medida AD está sobre a medida total aqui do lado completo do triângulo maior. Então, um lado AD, ele é homólogo ao lado AC, assim como o lado AD aqui é homólogo ao lado AB. AE correspondente a AC e AD correspondente a AB. E aí eu posso montar a proporção. Porque eu sei, atenção, lembrança, revisão, porque a gente sabe que o lado AE, ele é o correspondente ao lado AC. Por que eu sei disso? Veja que o seu AE está oposto ao ângulo aqui, ó, de um tracinho só. E o seu lado total, AC do triângulo maior, ele também é um lado oposto ao ângulo com tracinho só. Isto é, quando eu falo ângulo tracinho só, é para dizer que tem mesma medida, tá? Então, o lado AE, que está oposto ao ângulo X, por exemplo, ele é correspondente àquele lado maior, no triângulo maior, que é oposto a esse ângulo também X. Eu chamaria de X. É X aqui em cima em D e X aqui embaixo em B, já que são ângulos com a mesma medida. Ângulos correspondentes. Você ainda poderia montar o seguinte, ó, o lado DE do menor, se eu partir do menor, saio do menor para o maior nessa ordem, tá? Se eu sair com correspondência do maior para o menor, sempre a cada fração saio do maior lado para o menor. Bom, saindo aqui do menor lado, ó, se eu pegar aqui o lado DE, esse lado DE no triângulo menor, triângulo ADE, ele se opõe a qual ângulo? O ângulo aqui em A. Esse DE, ele pode ser escrito como fração sobre qual tamanho? DE está para BC. DE aqui bonitão, ó, está para BC. Por que eu posso fazer isso? Porque ambos os lados estão opostos ao mesmo ângulo. O ângulo lá, ó, no vértice A. Beleza? Aí, se você começou a montar as proporções, como a gente viu em termos de detalhes, ó, aqui para triângulos vai servir igualzinho, tá? Se começou pelos tamanhos dos lados menores, lado menor com lado maior, lado menor com lado maior, segue essa ordem. Lado menor com lado maior, lado menor com lado maior, até terminar a sua escrita proporcional. Se começar com medida maior sobre menor, vai continuar assim. Maior sobre menor, mantendo a correspondência dos lados, tá? Senão você perde a proporção total. E se você começar a inverter, você vai perder a proporção dos lados correspondentes. E aí já era, não vai funcionar o cálculo, tá? Então, lembre da teoria. Eu vou ter figuras semelhantes, e aqui no caso triângulos semelhantes, quando eu tenho os ângulos ordenadamente congruentes
e os lados homólogos, isto é, correspondentes, estabelecidos como uma proporção. Ok? Então, se são lados correspondentes, se eu comecei com um lado, terminei com outro, a cada novo começo eu começo na mesma ordem. Ok? E em simbologia, pessoal, ó, o que ele fala pra gente aqui? Ele está simbolizando o que está explícito geometricamente aqui acima. A reta R é dita simbologia para paralelo, ó, R paralela ao lado BC, segmento de reta BC. A interseção da reta R com o lado AB dá um ponto D. Realmente, ó, a reta R veio, cruzou o lado AC, cruzou o lado AB e a interseção dessa reta, isto é, o ponto de encontro, o ponto comum entre a reta R e o lado AB, é o ponto D. Bem como, logo embaixo ele vai colocar ó, que a interseção, símbolo de interseção, teoria de conjuntos, não esqueça, a interseção de Rzinho com o lado AC foi o ponto E. Realmente está aqui o lado AC, ó, na cor vermelha. Olha o meu pincel se mexendo. E quando a reta cruzou o lado AC, tocando no ponto E, a gente marcou o ponto E aí, eu posso dizer então que o ponto de encontro entre R e o lado AC é o ponto E. Beleza? Por isso ele botou aqui um elemento só, um conjunto com um elemento só, que é um ponto, a interseção entre Rzinho e o lado AC. Pronto. Isso dito, podemos concluir que o ângulo B ele é congruente ao ângulo D, ângulos correspondentes, não se esqueça. O ângulo C ele é congruente ao ângulo E, internamente ao triângulo, tá? Lembre também aqui ângulos correspondentes. Aí ele vai concluir. Logo, o triângulo ADE, o menorzinho aqui em cima, ó, ele é semelhante ao triângulo ABC, tá? O maior. Se eu quisesse falar, por exemplo, o triângulo ABC semelhante ao ADE, nenhum problema também, tá? Lembre que falar que um objeto, repita, semelhante a outro, significa dizer que esse outro também é semelhante ao anterior. Propriedade reflexiva da semelhança. É isso, gente. A parte de teoria fecha aqui. Vamos agora apresentar algumas questões já resolvidas e comentadas por mim para vocês. Em seguida, passo uma tarefinha. Exercícios resolvidos. Olha que questão interessantíssima, pessoal. Como você vai poder relacionar várias figuras e achar medidas sem precisar pegar uma régua para medir, mas por semelhança entre figuras você consegue chegar lá. E aqui, especialmente, semelhança de triângulos. E lembre, para qualquer outro polígono que você queira trabalhar, sejam quadriláteros, sejam pentágonos, hexágonos, heptágonos, octógonos, eneágonos, etc., você sempre pode dividi-los em triângulos, tá? E trabalhar a semelhança de triângulos nesses outros elementos geométricos planos com maior quantidade de lados. Beleza? Então olha essa questão. A figura abaixo, acompanhe comigo a leitura, por favor, e atenção na explicação. A figura abaixo mostra um quadrado PQRS, isto é, os vértices do quadrado são PQRS. Inscrito, ou seja, está dentro, na região interna, de um triângulo ABC. Pronto. Sendo BC medindo 24 centímetros e a altura relativa à base igual a 16 centímetros, ele está falando aqui do triângulo, tá? Já que ele falou, ó, BC 24 centímetros, a altura relativa à base de quem? Base do triângulo. Tá? Igual a 16 centímetros. Calcule a medida do lado desse quadrado. A ilustração já vinha na questão, a ilustração já era dada na questão, e o aluno teria apenas que sair marcando a figura com elementos que foram dados no exercício, e o que ele não soubesse chamaria de letrinha. Tá? Você ia marcar a figura com os dados fornecidos na questão, e o que não soubesse, que você teria que achar, marcava com a incógnita. E ia buscar achar essa incógnita. Então vamos devagarzinho, observa comigo. Está aqui o triângulo ABC. O autor, o indivíduo que resolveu o exercício, ele já marcou, depois que traçou, já estava lá traçado o triângulo ABC. Ele veio e marcou as informações que a questão deu. Ó. A altura relativa à base, 16 centímetros. Lembre que a altura é sempre você sair de um vértice do triângulo, atingir o lado oposto, formando o ângulo de 90 graus. Então, de A até chegar aqui nesse ponto, estou passando meu pincel, como você vê o símbolo de 90 graus aqui, então de A até esse ponto aqui embaixo, chamado pé da altura, o pé da altura, saiu do vértice A, chegou até o lado BC,
formou 90 graus, então você tem altura. Para não colocar aqui dentro do triângulo o tamanho da altura 16 centímetros, o autor pegou e colocou por fora, traçando uma reta que é paralela à altura de A até chegar aqui ao pé da altura no lado BC. Isso organiza as informações para não encher demais o interior do triângulo, sendo que eu ainda tenho que trabalhar com um quadrado aqui na cor abóbora que está dentro do triângulo, tá? Então ele colocou a altura aqui por fora, nenhum problema, tá bem? Teve mais informação que a questão nos deu? Sim, ela disse que o lado BC valia 24 centímetros. Então o autor veio aqui também, ó, observa aqui, ó, no lado BC do triângulo, colocou lá 24. O indivíduo que resolveu não ficou colocando centímetro o tempo todo. Como tudo está em centímetro, ó, centímetro, centímetro, e eu vou terminar obtendo a resposta em centímetro, porque a questão não pediu para achar em outra unidade de medida, eu resolvo só com os números no final, coloco o centímetro. Tá? Agora, se a questão pedisse, calcule o lado desse quadrado em quilômetro, você poderia fazer tudo como está em centímetro e no final ia converter de centímetro para quilômetro. Tá bem? Ótimo. Tá aí, já vejo a marcação das informações no triângulo que a questão nos deu. A questão nos deu também o quadrado esboçado no interior do triângulo. E se você quer achar o lado desse quadrado, foi o que a questão pediu, ó, calcule a medida do lado desse quadrado. Se é o que você quer achar, vá lá no lado do quadrado e chame o tamanho desse lado por uma letra. E você tem que lembrar que o quadrado é um quadrilátero que tem os 4 lados com a mesma medida. Então, se você for no lado do quadrado, aqui o lado PR, que já estava desenhado na questão, e você marcou X, você tem que pegar e em cada um dos outros lados do quadrado marcar X também. Sempre faça isso. Se for uma figura que tenha todos os lados com o mesmo tamanho, marcou uma letrinha em um dos lados, vá em todos os outros e marque a mesma letrinha. Isso vai ajudar você, inclusive, em algumas etapas do raciocínio na hora que for resolver o problema. E olha que magnífico, quando você marcou o X que você quer achar em cada um dos lados do quadrado, porque o quadrado tem os 4 lados iguais, veja que X já ficou sendo o que para a gente aqui, ó, aqui em cima, no topo do quadrado? Esse lado do topo do quadrado, o lado PQ, ele já está aparecendo o que para a gente aqui? Ó? A base de um triângulo menorzinho, APQ aqui por cima. Olha um triângulo menorzinho que eu estou vendo aqui em cima, APQ, na figura. Você tem que enxergar isso. Que lindo isso aqui, gente. Tá? E aí vamos mais. Você percebe que o quadrado que está inserido aqui no triângulo, o lado eu vou descobrir, chamei de X, os 4 lados com o mesmo tamanho, X em todo mundo. Ele de tal modo, quando foi aqui já dado na questão, que o lado RS, que é a base do quadrado, ela coincide com a base do triângulo BC, está alinhada. E lembre que no quadrado, os lados opostos, isto é, se eu pegar aqui o lado PQ e comparar com o lado RS, esses lados que são opostos, um está em cima, outro está embaixo, são lados de mesmo tamanho, já sabe, e paralelos. Tem que lembrar aqui um pouco de quadrado para poder conseguir interpretar a questão. No quadrado, os 4 lados têm o mesmo tamanho, beleza? E os lados opostos, ok? Seja na horizontal, nesse caso aqui, ou na vertical, os lados opostos, o que está em cima está oposto ao de baixo. O que está à esquerda está oposto da direita. Os lados opostos são paralelos. Peraí, para tudo. Então quer dizer que esse lado aqui, PQ, que é a base do triângulo menor aqui em cima, triângulo APQ. Esse lado aqui, PQ, ele é paralelo ao lado do triângulo BC, que é a base do triângulo maior. Opa, rapaz, espera aí, para tudo. Então isso quer dizer que o ângulo que está aqui no vértice B, passar um traço nele, é o mesmo ângulo que está aqui no vértice P, no triângulo APQ. Porque são ângulos correspondentes, dado que PQ é paralelo ao lado aqui BC. É exatamente o quê? O teorema fundamental da semelhança que a gente viu aqui em cima. Olha que delícia. Note que você fazer um ângulo aqui, traçar o ângulo aqui em B e passar um tracinho, e na hora que traçar o ângulo aqui em P, também passar um tracinho nele, é para dizer que tem a mesma medida, tá? Isso vai acontecer com o ângulo aqui, ó, em Q. Aí eu posso passar aqui 2 tracinhos. E com o ângulo em C. Aqui eu também posso passar 2 tracinhos. O ângulo aqui em C, ele é correspondente ao ângulo aqui em Q.
pois PQ é paralelo a ABC. Acabou. Pelo caso ângulo-ângulo, primeiro caso de semelhança de triângulos, eu tenho que o triângulo menorzinho aqui em cima, ó, triângulo APQ, ele é semelhante ao triângulo grandão. Qual grandão? O ABC todo aqui, ó. Tá? E aí, como é que eu faço para achar a base do triângulo menorzinho APQ? Eu vou montar proporção entre os lados. Olha que magnífico. A base do triângulo menor está para a base do triângulo maior. Veja que o lado PQ eu posso escrever ele sobre o lado BC. Do menor para o maior, ou do maior posso colocar BC sobre PQ, se eu quiser também. E manter essa ordem. Por que eu posso escrever o lado PQ sobre o lado BC? Porque ambos os lados estão opostos ao ângulo aqui no vértice A. São lados correspondentes. PQ é um lado correspondente ao lado BC. BC, triângulo maior, PQ, triângulo menorzinho aqui, ó. Beleza? Porque eu sei que PQ é correspondente a BC, é homólogo, porque são lados opostos ao mesmo ângulo aqui em A. Beleza? Qual outra medida eu posso usar, gente? Veja que a questão não falou pra gente o tamanho de AB, nem de AP, nem de A até C, nem de A até Q, ou Q até C, ou P até B. Mas eu tenho a altura que ela falou pra gente, né? Só que essa altura é a altura de quem? Do triângulo grandão. Então significa dizer que se eu soubesse a altura do triângulo menor, que é semelhante ao maior, o menor APQ, se eu souber quanto mede a altura aqui, ó, e perceba, se eu saio do vértice A, atinjo o lado oposto no triângulo menor e formo um ângulo reto, eu tenho altura. A altura sempre forma ângulo reto com o lado oposto quando você parte de um vértice. Tá? Para ser altura, saiu de um vértice, atingiu o lado oposto no triângulo, formou um ângulo reto, aí sim você pode falar que é altura. Tá? Beleza, então essa altura aqui, ó, de A até atingir o lado PQ, se eu souber ela, acabou, né? Porque eu vou escrever agora a altura do triângulo menor, APQ, sobre a altura do triângulo maior. E aí eu consigo achar, de fato, o meu xizinho. Tranquilo? E como é que eu sei o tamanho da altura do triângulo menor? Gente, tá na cara, né? Olha que incrível. Se o lado maior é 16, mede 16 centímetros, e eu sei que o quadrado tem lado x, eu batizei assim, você tem que batizar com a letrinha que você quer achar. Eu consigo descobrir quanto mede a altura total, 16, colocando ela em função de x, dependendo de x, que é o tamanho do lado do quadrado. Como o quadrado é formado por segmentos de reta, portanto são retos e paralelos entre si, os opostos, olha que incrível. Esse pedacinho aqui, ó, do quadrado, tamanho x, que é um segmento vertical, tem o mesmo tamanho que esse segmento vertical aqui dentro, que é parte da altura. Ok? Porque são lados paralelos. Lados paralelos, aqui, ó, em azul, estou passando meu pincel, observe, e que estão espaçados pelas mesmas paralelas. A paralela PQ com relação a BC está limitando aqui o espaço deles. Ó. Esse tamanho x, o lado do quadrado aqui vertical, à direita, ele é o mesmo tamanho que esse lado aqui dentro na cor azul, tá? No nosso desenho, porque são lados paralelos e que estão espaçados no mesmo ambiente, limitados por PQ por cima e por BC por baixo. Então esse cara aqui tem o mesmo tamanho que esse carinha aqui x de S até Q. Pronto, então eu sei que eu posso pegar o meu tamanho 16 e quebrar ele em um fragmento que tenha x. Se 16 é todo mundo, atenção aqui porque isso vai acontecer muito em exercício, pessoal, e vocês precisam pegar bem essa perspicácia aqui de resolução. Se a altura total é 16 e parte dela é x, a outra parte que sobra, para fechar a altura completa, quem pode ser? 16 menos x. Porque perceba, quando você fizer 16 menos x e juntar com a outra parte da altura, isto é, somar com a outra parte da altura, que é só x, isso vai dar quanto, gente? Isso vai dar a altura completa, que é 16. Porque aqui, ó, menos x somado com x, o x vai para o espaço. Olha que interessante, tá? Então, se a altura total é 16, tá aqui bonitinha, a questão já deu isso pra gente. Triângulo maior, triângulo total, triângulo maior, na cor azul, tem a altura
16 centímetros. Se parte dessa altura eu posso colocar em torno de x, porque aqui o traço ele é vertical, do lado do quadrado, então essa medida x, ela também está aqui, ó, nesse tracinho azul, que sai aqui de PQ e vai até RS. Okay? Então, se x é esse pedacinho aqui também, para completar a altura total, eu tenho que pegar esse trechinho ainda aqui e ver quanto é que ele é. Então, se esse trechinho é x, para a gente, a partir do quadrado, quem deveria ser o outro trechinho para somar os dois, juntar as duas medidas e dar o total 16? Sempre que você tiver um total e fixar uma letrinha para a parte do total, a outra sempre será quem? O total menos aquela parte inicial que você fixou. Se eu chamasse aqui, por exemplo, o lado do quadrado de z, e esse trechinho aqui então seria z, eu teria 16 aqui menos z no outro trechinho, z, se aqui embaixo fosse z. Então, sempre que você chamar um trecho de um segmento por uma letrinha, chamei o trecho de um segmento por uma letrinha, por exemplo, v, o total é 16, o outro trecho sempre será dado como o total menos o primeiro trecho que você definiu. Aqui seria 16 menos v, por exemplo, tá? Então, definir um trecho como x, tem o total. O outro trecho do segmento de reta é o total menos o primeiro que você definiu. Que é quando eu somar 16 menos x mais x, dá o próprio 16, que é o total do segmento, o total da medida dele. Pronto, pessoal, acabou-se. Agora você vai aplicar aqui a semelhança entre o triângulo APQ, rabiscando ele pra caramba aqui para vocês verem, ó, o APQ, e o triângulo ABC. Beleza? Então, eu posso escolher como eu vou fazer aqui. O autor ele fez como? Ele pegou a base do triângulo menor e está para a base do triângulo maior. Pronto. Em seguida, a altura do triângulo menor está para a altura do triângulo maior. Então, ficaria com x sobre 24, assim como 16 menos x sobre 16. Lembre, foi para o lado, usa o símbolo de implica, não se esqueça, para repetir a igualdade. E aqui você multiplica extremos por meios, né? Ou, como o x está em cima, eu expliquei isso em sala para vocês, x é um numerador, basta-nos passar esse 24 para cá multiplicando 16 menos x. Tá? Aí fica o 24 vezes 16 menos 24 vezes x. Ok? E aí você vai organizar, vai simplificar com 16 aqui embaixo. O x que vai estar aparecendo desse lado vai para a esquerda para poder operar x com x. E você vai chegar na conclusão de x igual a 48 sobre 5. E dividindo, se eu fosse dividir aqui, e você pode dividir sim, acharia uma resposta com número decimal, nenhum problema. Você então finalizaria dizendo que o lado do quadrado, x que você encontrou, mede 9,6 centímetros. Gente, aqui a continha é fácil de fazer e vocês sabem porque a gente já treinou em sala, tá? O cálculozinho aqui. Mas só comentando, você pode fazer aí também depois para treinar. Esse 24 vem para cá multiplicando, não esqueça, está dividindo, vem para cá multiplicando, o x fica aqui isolado. Beleza? Se você quiser logo multiplicar por cruz, também pode, quem quiser, nem problema não. Aí 16 vem para cá multiplicando, fica 16x, 24 vem para cá multiplicando, vai ficar o 24 vezes 16 menos 24 vezes x. Tá? Aí o menos 24x vai para o outro membro, vai somando, aí ficar 24x mais 16x igual a 24 vezes 16. Tá? Soma 24x com 16x, acha a resposta, passa o cara multiplicando x dividindo, e aí você vai chegar em 48 sobre 5, dividindo vai chegar em 9,6. Beleza? Gente, essa questão que acabei de explicar para vocês é uma questão nível intermediário, tá? Ela não é uma questão assim tão simples. Ela é sim simples, mas no nível intermediário, porque o aluno aqui que olhou para a figura e não foi marcando letrinha naquilo que tinha que achar, não lembrou que o quadrado vai ter os 4 lados iguais, tá? E não conseguiu associar a altura do triângulo menor com a altura do triângulo maior, pelo que eu expliquei para vocês, tá? Já que eu tenho parte da altura como x, a outra parte seria o total menos o pedacinho de antes para dar o todo. Sempre assim. Quem não teve essas sacadas, não resolvia a questão. Tá? O cara reconheceu que dava para usar semelhança, porque tem um triângulozinho menorzinho aqui dentro, que é semelhante ao maiorzão ABC, beleza. Mas se ele não conseguiu estabelecer a proporção,
A primeira era fácil, pegar aqui a medida x de PQ, triângulo menor, sobre BC, que é 24, a questão falou pra gente. Mas para pegar a outra medida que eu poderia, que seria a altura do triângulo menor, sobre a altura do triângulo maior, essa parte exigia um esforçozinho, viu? Então já está com essa questão resolvida, porque já é no nível intermediáriozinho para vocês aumentarem o nível de raciocínio para questões que venham surgindo, até mais fáceis do que essa. Beleza? Tá aí um exemplo resolvido. Mais abaixo aqui vocês têm mais alguns exemplos resolvidos. Esse outro aqui, bem parecido com o anterior, tá? Também um quadrado inserido no triângulo. Deixo essa daqui para vocês olharem para ela, pausar o vídeo e entender a resolução. Resolução muito semelhante, gente, ao que a gente fez antes. Se você entendeu o que eu expliquei antes, essa daqui é fichinha, resolve numa boa, tá? Pode pausar, observar ela aqui, tá resolvida. É bom para vocês verem a questão resolvida e terem modelos de resolução para atacar problemas. Ótimo. Questão aqui da FUVEST. Beleza? E mais abaixo agora eu lhes passo as questões para tarefinha. Uma delícia. Então, eu irei lhes deixar todas as questões desse bloco, tá, gente? É preciso praticar bem para vocês ficarem craques em resolução de problemas com o uso da semelhança de triângulos, ok? Então, vai ficar para vocês a questão 7, sim. A questão 8, aqui embaixo. Vou deixar pausado um pouquinho aqui o vídeo para vocês verem, tá? Serão todas desse bloco, tá? Então, a 7, a 8, a 13, a 14. Pode pausar o vídeo aí para olhar as questões e ir respondendo. Também aqui embaixo, ó, 9ª, 10ª, 15ª, 16ª. Vou dar um tempinho, pode pausar o vídeo e atacar o problema. A 11ª, 16ª aqui embaixo, né, para vocês verem a imagem dela. Olha que questão 16 interessante, tá? Vocês vão conseguir achar medidas que, se fossem para serem medidas com a trena, por exemplo, medir o tamanho da árvore aqui com a trena, a altura dela, ou medir a altura dessa torre aqui com a trena. Poderia ser feito, mas olha que trabalho que poderia ser evitado se você usa a semelhança de triângulos, ok? Proporção entre tamanhos de segmentos que estão em dois triângulos, tá? Primeiro tem que reconhecer que são semelhantes. Reconheceu isso, acabou. Aplica a proporção, frações que se igualam entre os tamanhos dos lados, entre os tamanhos dos lados correspondentes. Beleza? Então a 16, a 11 aqui também. E baixando agora, ó, a 12 e a 17. Tranquilo? Um abraço e até a próxima!